permitido, todo privilégio vem atrelado a ele responsabilidades. Não existe privilégio sem responsabilidade. A nossa responsabilidade é continuar batalhando por uma vida cristã que sirva de fato, que cumpra o seu propósito de testemunhar de Jesus Cristo ao mundo que vivemos, aos lugares onde estamos, na comunidade que estamos inseridos, e dando esse bom testemunho de Cristo, estamos cumprindo, sem dúvida alguma, o nosso papel como embaixadores de Cristo, até que Ele venha, estaremos para sempre com Ele nos céus. Tudo isso que eu disse agora, principalmente esse final que envolve céu, que envolve eternidade, verdades espirituais, tudo isso está muito ligado à ideia de confiar no Senhor e na Sua palavra. E confiança no Senhor, sem dúvida, algo que eu falo desde o meu primeiro dia no ministério pastoral lá em Amparo. Confiar no Senhor continua sendo o grande problema nosso como crentes, por incrível que pareça. Falar que confiamos não é o problema. Confiar e testemunhar desta confiança na nossa dinâmica de vida diária é aqui o problema. É aqui onde nós temos bons e maus momentos. Conta-se a história de um alpinista que, ao escalar uma determinada montanha, se viu em grandes apuros. A corda principal que estava ancorado, essa corda arrebentou. Esse alpinista começou a escorregar, foi caindo, 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 até que a corda reserva travou no grampo que estava no último grampo de segurança. A corda reserva travou e ele ficou lá, parado, balangando, assustado. O tempo foi passando, a noite chegou, muito vento, a região que ele estava era de muita neve, frio intenso. E esse alpinista, ele foi criado numa igreja evangélica, ele tinha toda a instrução evangélica, porém sua vida cristã era negligente. Ele estava com um sério problema de confiar no Senhor. Ele sabia a coisa na tese. Se fosse perguntado sobre alguma prática evangélica ou algum texto desses que nós costumamos conhecer bem, talvez ele até dissesse onde está o endereço, soubesse falar um pouquinho sobre como é aquilo e tal. Mas o fato é que ele estava com uma vida bem negligente com Deus. Mas nessa circunstância de apuro, de ameaça à sua própria vida, ele lembrou de Deus, do Senhor, e clamou dizendo: Senhor, tem misericórdia, me salva, por favor. Se o Senhor me salvar, se o Senhor me livrar dessa, eu volto para a igreja, eu vou ser um servo fiel, eu vou ser piedoso, eu não vou mais te deixar. E ele ficou lá naquele gemido com Deus, apavorado com perder sua vida. Foi quando, no momento onde ele cansou de falar, que ele tem a percepção na sua mente de alguém dizendo: solta a corda. Solta a corda reserva. Confia em mim. Solta a corda. Ele achou que era um pesadelo, estava agoniado, não já se viu, eu quero ser salvo, estou aqui orando, a única voz que eu ouço diz para eu soltar a corda reserva, está doido, eu estou tendo uma alucinação. E ficou naquele murmúrio apavorado, e a voz dizia: solta a corda, confia em mim. Ele: não, que está doido, é minha cabeça. Pela manhã a equipe de salvamento chegou e encontrou o alpinista morto, congelado, pendurado, a 1,5 metro do chão. Que drama, que triste realidade. Abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 3, dos versos 5 a 8. Provérbios, capítulo 3, dos versos 5 a 8.
Diz assim a palavra do Senhor. Confie no Senhor de todo... vamos ler juntos, vamos. Tem aqui no slide, caso esteja com uma versão diferente. Vamos ler juntos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade preciosa que temos de estar aqui juntos em Teu nome, te honrando, ó Deus, prestando este culto ao Senhor. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, que sejamos abençoados pela Tua palavra, que o Senhor venha ao nosso encontro trazendo confrontação, edificação, consolação, aquilo que o Senhor sabe que precisamos nesta noite. Eu clamo ao Senhor que o Senhor venha ao nosso encontro, mediante a obra do Teu Espírito Santo, nos convencendo do nosso pecado, nos capacitando a tomar decisões de fé, nos ensinando a realmente confiar no Senhor. Sê conosco, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente compartilha com algum crente, naqueles momentos de crise nossos lá, a gente compartilha com um crente mais velho, mais experiente que a nossa dor, e a gente chora, a gente pede um socorro, alguma orientação, ou simplesmente está ali gemendo. E aquela pessoa, a gente na nossa angústia, vai ao encontro dessa pessoa para pedir um conselho, pedir uma ajuda, e essa pessoa te ouve, e a frase que ao final ela diz para você, normalmente, naquilo que ela vai dizer para você, você vai encontrar a sentença, confia no Senhor. Não é? É absolutamente normal e necessário, na verdade. E essa é a maior e mais consoladora verdade que o crente não pode deixar de lembrar e praticar e conviver intimamente com esta verdade para poder viver dignamente uma vida espiritualmente saudável e com saúde espiritual em dias tão desafiadores que a gente vive. Nós precisamos, sem dúvida, desse constante conselho, vivenciar, experimentar esta verdade de confiar no Senhor. Mas parece que confiar no Senhor é uma resposta que, quando a gente está naqueles momentos bem difíceis, a gente não quer ouvir, né? A gente quer ouvir alguma coisa do tipo assim, vai lá no banco que vai ter dinheiro lá. É mais ou menos isso que a gente quer ouvir quando está naquela crise de grana. Então, com uma pessoa enferma, a gente quer, a pessoa vai dizer assim, não, eu vou orar e Deus vai fazer um milagre, ela vai ficar curada, chegar no hospital, ela está de alta. Não é mais ou menos isso? Confia no Senhor. Parece que ele não sabe o que dizer, aí não tem o que falar, fala isso. Alguém já pensou desse jeito? Parece que eu fui buscar conselho, a pessoa não sabia o que fazer e soltou lá um genérico confia no Senhor. Pois é, eu acho que tem uma profunda dose de verdade nisso que eu acabei de dizer. Não tem coisa melhor, até para quando não sabemos o que dizer, como responder a uma crise, nada melhor do que lembrar que confiar no Senhor é o que nós definitivamente precisamos fazer. Mas o nosso coração egoísta e cheio de urgências, tudo é urgente, que nada pode esperar, ele não gosta muito desse tipo de resposta que vai demandar vida cristã. Uma verdadeira vida cristã. Por isso que confiar no Senhor continua sendo, eu vou continuar batalhando nesta mesma afirmação,
que confiar no Senhor continua sendo o grande desafio da nossa vida cristã, por incrível que pareça. Mas para nós compreendermos um pouco melhor o que a Bíblia nos ensina sobre confiança, é necessário nós entendermos que confiar ou decidirmos confiar no Senhor integralmente. Porque o texto que nós lemos em Provérbios, no verso 5, ele diz que devemos confiar no Senhor de todo. Perdão. De todo o coração. Ou seja, nós precisamos tomar a decisão de confiar. E não é comum eu estar fazendo afirmações com esta ideia. Quando o Senhor nos convida ou afirma que nós, amados como fomos em Cristo Jesus, precisamos aprender a amar o outro, sabemos que o próprio Jesus não me amou porque eu sou legal, porque eu não peco, porque eu faço um monte de coisas jóias. Deus me amou em Jesus Cristo porque Deus decidiu amar pecadores. Da mesma forma, quando somos convidados a confiar no Senhor, não somos convidados a confiar no Senhor porque Ele vai nos dar garantias. Porque Deus não mente, Deus é verdadeiro, Deus é completo, Deus é santo, Deus é justo, Deus é plenamente bom. Então, quando nós somos chamados a confiar no Senhor, também precisamos tomar a decisão, da mesma forma que temos que tomar a decisão de amar, nós temos que tomar a decisão de perdoar e temos que tomar a decisão também de confiar. Da mesma forma que amar e perdoar, também confiar é uma questão de decisão. Confiar no Senhor, sem dúvida alguma, implica em crer que aquele que me chama para este estado de dependência é Deus. Não é um aventureiro. Não é alguém que fez um milagre ali e aqui, que me impressionou e agora eu vou atrás dele como se houvessem outros iguais. Não, só há um Deus. E aquele que mandou Jesus morrer na cruz pelo meu e pelo teu pecado. É aquele o Senhor Criador de todas as coisas que me deu vida. É aquele que mandou Jesus, então, completar o projeto de amor dele por mim, reconciliando eu, pecador e inimigo de Deus, com Ele mesmo, através do sangue do seu Filho. Então nós somos chamados a crer e ter esta vida de dependência naquele que dizemos que é o nosso Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Vamos ler juntos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Pois é, irmãos, eu não posso ter um relacionamento com Deus sem que a minha vida testemunhe de que aquele que eu creio como meu Deus existe. Eu não posso tratar Deus ou experimentar Deus de uma forma temporal. Se nós acreditamos que... Na verdade, isso é uma pergunta. Você acredita que a maneira que você encara os seus conflitos, suas lutas, suas preocupações, esse modo de você agir diante das crises, ele revela às pessoas que vivem ao seu redor o quanto você confia no Senhor, o quanto a sua vida revela que o teu Deus existe. A maneira como você se posta diante dos seus medos. Porque somos pecadores, vamos ter muitos momentos de crises e inseguranças. O outro lado da moeda é que eu tenho aquele que supre a minha vida de maneira perfeita. Que lá nas minhas maiores inseguranças, eu tenho um forte fundamento, que é o meu Senhor Jesus Cristo. Eu tenho as verdades evangélicas que sustentam a minha fé. As pessoas ao seu redor veem que o seu Deus existe. Na maneira como você responde às crises que a vida nos impõe mesmo.
Irmão, se a nossa confiança no Senhor independente das circunstâncias, se nós testemunhamos essa confiança no Senhor, sem dúvida alguma, as pessoas ao nosso redor elas verão que o nosso Deus existe e tem mais. O texto nos diz que Ele recompensa aqueles que o buscam. Isso é muito espetacular, isso é muito completo. A maioria das pessoas elas afirmam, intelectualmente falando, ou até mesmo religiosamente, de forma geral, as pessoas não negam que Deus existe. Concorda comigo? De forma geral, há uma aceitação comum, mesmo que seja um Deus meio genérico, não seja exatamente o da Bíblia. Até mesmo aquela pessoa que se diz ateu, ela, se não quiser apenas te desafiar, te deixar atrapalhado em respondê-la ou confrontá-la, mas se ela for honesta em seu ateísmo, ela vai dizer alguma coisa do tipo que existe uma força maior, que ela teima em não chamar de Deus, mas ela também não sabe que nome dar para essa força maior. Não é? O ateísta honesto. Mas quando a gente decide confiar em Deus, crendo que Ele existe como nosso Senhor, como nosso Salvador, a gente começa também, irmãos, a desfrutar de bênçãos espirituais, promessas espirituais. Essa capacidade de descansar em Deus é a chave para uma vida espiritual saudável, na verdade, até mesmo para a saúde física. Vamos ver isso no finalzinho da mensagem. Esta confiança dependente num Deus que existe e recompensa aqueles que nele creem. Esse tipo de confiança gera não somente uma vida espiritual saudável, mas até mesmo saúde física. O outro lado da moeda é que existe um pecado que precisa ser combatido se nós queremos confiar ou, de fato, descansar no Senhor. Eu tenho absoluta convicção que a murmuração é o grande veneno que impede muitos de uma vida plena de confiança no Senhor. Somos crentes, eu creio que a maioria aqui somos crentes. E eu tenho convicção que se eu perguntar um por um aqui se você confia no Senhor, você crê que Deus mandou Jesus morrer na cruz pelo teu pecado, eu acho que a maioria aqui vai responder, não, sim, eu creio. Mas eu estou realmente indo além dessa confissão pública que a gente é capaz de fazer. Estou indo para aquele momento lá onde está você sozinho na tua crise, talvez você, tua esposa, teus filhos, ou você mesmo sozinho na tua dinâmica de vida, ainda como solteiro no colégio, na faculdade, diante daquelas situações difíceis que você vê a sua fé desafiada. Você sendo chamado a confiar desta forma dependente do Senhor. E você, diante de uma vida cristã talvez frágil, você opte pela murmuração em vez de descansar nas verdades bíblicas que você já conhece. Talvez a opção primeira que venha diante de uma vida cristã frágil é ocupar tudo em volta. Começar a criar um ambiente onde eu sou o pobrezinho de Jesus perseguido. E até sem palavras dizer que Deus me deixou. Ou que eu não tenho outra alternativa, eu tenho que pecar diante do Senhor. Eu tenho que pecar, Senhor, o Senhor não está vendo? Eu creio que uma vida cristã frágil nos impede de colher esta recompensa daqueles que o buscam. E a recompensa não é resultados positivos, tudo dando certo, não. A recompensa é coragem para permanecer firme na fé até o fim. Eu creio que essa é a primeira da listinha de muitas promessas que Deus tem para aqueles que lhe obedecem. Coragem para permanecer firme, dependendo e confiando daquele que existe, o nosso Deus, verdadeiro, soberano, perfeito, santo, bom, justo. Irmãos, a murmuração, na verdade, uma definição rápida, murmuração é
é incredulidade em ação. Murmuração é todos os mecanismos da incredulidade conspirando para que eu possa continuar com o meu coração com um sentimento completamente enganoso de autoproteção, de autojustificação, colocando Deus como um ajudante de luxo, mas não como aquele em quem eu ponho toda a minha confiança e esperança. Por isso que confiança no Senhor e murmuração sempre vão estar em conflito, sempre vão ser incompatíveis. Mas o texto aqui de Provérbios capítulo 3, versos 5 a 8, também nos ensina que para confiar no Senhor, nós precisamos reconhecê-lo sempre. O texto nos diz, em todos os seus caminhos. Irmãos, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, de forma bem objetiva, é saber que se você subir numa mais alta montanha, o Senhor está lá, já diz o salmista. Se você descer no mais profundo da terra, o Senhor está lá. Para onde você for, onde você estiver, o Senhor está lá. É ter a convicção, a certeza de que apenas uma mente cheia do Senhor vai te capacitar a lidar com todas as demandas do dia a dia. Isso, por mais duras que sejam os desafios diários, você continua sentindo aquela paz que excede todo o entendimento. Você está com a tua mente, o teu coração, suas emoções completamente expostos às verdades bíblicas e espirituais que você tem aprendido. Eu creio que isso tem tudo a ver com reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Meus irmãos, nós precisamos definitivamente abandonar o mau hábito de tratar Deus como um caixa automático dia e noite. Já falei isso outras vezes, mas é necessário repetir. Eu tenho que parar de tratar Deus como alguém que eu passo o cartão, ponho a senha e Ele responde. Mas lembra que só vai ter resposta positiva lá no seu saque se tiver dinheiro na conta. Caso contrário, vai aparecer o que no visor? Saldo inexistente. Meio chocante isso, né? O maravilhoso com Deus é que, apesar desse tratamento desproporcional que nós costumamos dar para Deus, enquanto Ele veio na nossa direção com o seu Filho na cruz, eu vou para o Senhor com um cartãozinho de débito e crédito. Com uma vida, às vezes, oportunista, manipuladora, ocasional. E ainda assim o Senhor vem ao meu encontro, no mínimo me dizendo, isso é modo de me tratar, rapaz? Eu continuo Deus e continuo te amando. E você me trata desse jeito? Até quando Deus não responde o que queremos, Ele nos responde com aquilo que precisamos. Então nós nunca ficaremos sem um atendimento divino, ainda que o tratemos muito normalmente, de uma maneira tão desproporcional. O fato é que Deus não existe para ser tratado como Deus apenas em nossas crises. Ou sábados e domingos. Sábados tem reunião dos jovens, né? Adolescentes. Hoje eu vou ser espiritual. Ou domingo, hoje é dia de ir à igreja. Essa frase é meio tensa, né? Já que somos chamados a reconhecê-lo sempre. Então, em tese, de fato, domingo é o dia de estarmos juntos aqui. E outros dias da semana que podemos fazê-lo também. Mas estar com o Senhor não depende do domingo. Você entende isso? Então, reconhecê-lo sempre é todo dia, todo tempo. Deus quer ser tratado como Deus sempre, e não de vez em quando. E esse princípio nós vemos lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18. Vamos ler juntos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse texto aqui aponta, o apóstolo Paulo cita algo muito semelhante
num texto que é o nosso tema do GECOM, não é? Mas aqui nós temos um complemento que afirma que pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então esse negócio que o pastor fica falando o tempo todo, tenha uma vida de oração, vá para as Escrituras, tenha um tempo devocional digno, tenha um coração grato, agradeça, tenha percepção do amor de Deus e tenha um coração grato. Gratidão ao Senhor em tudo, irmãos, é o antídoto para a murmuração. Quando a gente perde a capacidade de perceber a bondade de Deus, nós não temos uma postura grata. E se não temos gratidão, nós estamos nadando de braçada na murmuração. Murmuração nos impede de uma vida confiante no Senhor, e a falta de uma vida confiante no Senhor nos tira de nós o privilégio de bênçãos, de cuidados espirituais. Então aqui está o segredo mais revelado que a gente poderia ter para uma vida que nos leva a uma postura de confiança e dependência, uma vida saudável no Senhor. Alegre-se sempre. Não estamos sendo convidados para ficar rindo à toa feito uns bobões pela rua. Temos muitos motivos. Se não olharmos a nossa vida apenas pelos aspectos espirituais, era para nós estarmos rindo feitos bobões pela rua, de tanta gratidão. O Senhor ia para o inferno e agora não vou mais. E eu vou sair rindo. O Senhor, eu não vou porque eu sou legal, não. Eu não vou porque o Senhor é bom. Eu não vou porque o Senhor já fez tudo o que eu precisava fazer por mim, pecador. Eu tenho que apenas agora ter um coração grato e viver de maneira que te agrada, Senhor. O Senhor já fez o que eu não podia. Era para a gente rir feitos uns bobões. No melhor sentido do bobão que você possa encontrar. Mas alegrem-se no Senhor sempre. Implica em se alegrar também quando as coisas nos entristecem. Pastor, como é que funciona isso? Quando eu confio no Senhor, eu confio nas promessas do Senhor. E até para aqueles que morrem em Cristo Jesus, neste momento de dor e perda que todos nós sentimos, quando um querido parte, até para isso Deus proveu o que precisamos. Se confiamos nele, nós temos motivos nas nossas lágrimas para encontrar alegria no Senhor. Amém? Isso é verdade. Isso é verdade contida nas Escrituras. Isso é verdade que vem de Deus, de um Deus que nos recompensa aqueles que o buscam. Orar continuamente. Isso não é... Às vezes a gente tem que fazer uns certos apelos, né, para as pessoas virem à reunião de oração, orarmos uns pelos outros. Uma torre de vigia, pela graça de Deus, nós temos uma boa frequência de reunião de oração, nós temos uma boa frequência de torre de vigia, mas partindo do princípio, devemos ser aqui uns 240 agora, né? 230, 240 aqui agora, e temos, pela graça de Deus, uma média aí de 60, 70 em torre de vigia, e nessa mesma média de 50 aí em reunião de oração, e somos aqui uns 230, vamos fazer essa média por baixo, eu acho que a gente precisa orar mais. Você não acha, irmão? Porque quando vem o sufoco, aí a gente ora, né, irmãozão? Quando a coisa aperta, Senhor, tem misericórdia, estou na corda. Aí eu lembro. Frio, lascato lá pendurado, aí aquele negócio de negligência, agora não, agora eu vou orar tudo que tem direito. Senhor, me salva. Irmãos, nós podemos ser melhores do que isso. Podemos ser bem melhores. Orar continuamente é, sem dúvida alguma, uma atitude de devoção e dependência. A devoção aqui é diretamente a ideia de eu estou compreendendo diante de quem eu estou me aproximando. Deus me deu o privilégio de me aproximar dele mediante aquilo que Cristo fez na cruz por mim, morreu pelos meus pecados. Isso me deu acesso ao Pai mediante o Espírito de Deus que habita em mim. Eu oro a Deus em todo o tempo, eu posso orar sem cessar em nome de Jesus, que Deus ouve a minha súplica. Eu tenho esse canal ligado com Deus, Vimbracel, que é o Espírito dele que habita em minha vida.
Eu sou convidado carinhosamente a orar constantemente para ter uma vida de devoção, de gratidão, de comprometimento dependente com aquele que me salvou e tem prazer em cuidar de mim. Isso não pode ser um peso. Eu não posso tratar orem continuamente como uma obrigação. Esse deveria ser o maior prazer da nossa vida. Mas é assustador como nós estamos ocupados para orar. Nós podemos orar ao Senhor o tempo todo. E a gente muitas vezes tem a coragem de dizer para nós mesmos que não deu tempo de orar hoje. Isso é possível, irmãos? Honestamente, isto é possível. Deus tem toda a obrigação de me atender o tempo todo. Tem que me dar ar o tempo todo, tem que me dar saúde o tempo todo, tem que me dar vida o tempo todo. E é costumeiro nós dizermos que não tivemos tempo para orar. Isso é um absurdo. Louvado seja Deus pela longanimidade do Senhor, que não nos extermina na hora que a gente tem a cara de pau de falar um negócio desse. Deus permite que a gente colha um pouco da nossa não devoção, da nossa ingratidão, da nossa murmuração, com as consequências de uma vida cristã negligente. Mas Deus não nos extermina, Ele nos convida ao arrependimento. Ele nos convida a nos aproximarmos da cruz e ali nos quebrantarmos diante do fato de que o Cordeiro de Deus morreu pelo meu e pelo teu pecado, para que a gente não continue mais com essas desculpas terríveis diante do Senhor. E tem graças em todas as circunstâncias. Irmãos, isso sem dúvida alguma implica no verso 6 de Provérbios 3, quando diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Uma postura de gratidão constante, a compreensão da necessidade de estarmos dando graças a Deus por tudo, revela, na verdade, um coração que percebe a sua incapacidade de honrar e agradar a este Deus como ele deveria ser agradado, e quando eu sou contemplado com todos os tipos de bênçãos e providências divinas que nós somos diariamente atingidos, isso gera um coração quebrantado, uma postura constante de gratidão. Senhor, obrigado. Obrigado mais uma vez, no mínimo porque eu estou vivo. Obrigado porque eu continuo crendo que o Senhor é Deus e que o Senhor mandou Cristo morrer na cruz pelos meus pecados. Obrigado por estar vencendo este pecado que antes me vencia. Obrigado por estar vivo e poder influenciar aquele colega de trabalho que ainda não é crente. Obrigado por poder estar continuando, ó Deus, apegado a essas verdades espirituais, porque o Senhor é bom, porque se dependesse de mim eu já tinha chutado o balde. Nós temos muitos motivos de gratidão. É por isso que dar graças a Deus em todas as coisas é a vontade de Deus, não é a vontade do pastor Elcio. É a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, o murmurador ele está incapacitado pela sua incredulidade de pôr esse princípio em prática. Ele está muito ocupado com reclamar, por não perceber o Senhor em todos os seus caminhos. E a consequência disso é que ele não espera, ou obviamente não confia, na promessa final do verso 6, do capítulo 3, que o Senhor endireitará, arrumará as minhas veredas, a minha trilha, os meus caminhos. Essa pessoa, geralmente vive angustiada, vive ansiosa. E quando a Bíblia diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, repito, Deus não está nos fazendo nenhuma promessa aqui de livramento de todos os problemas, mas sem dúvida alguma Ele está afirmando que nós teremos sempre a direção do Senhor para toda e qualquer situação e decisão que tenhamos que tomar. É o Senhor cuidando da gente. É isso que Deus promete para aquele que tem uma postura grata, uma postura de oração, de vida devocional, de comprometimento natural
com o amor de Deus. Irmãos, uma boa parte dos sofrimentos que nós passamos, das aflições, tem como causa justamente o fato de nós tomarmos caminhos errados, decisões erradas. Quando nós temos uma afirmação como essa, se a palavra de Deus me diz, reconheça o Senhor em toda a sua vida, compreenda que Ele está ali, em todas as áreas, nos momentos difíceis, na dor, na saúde, Deus continua Deus. Se a gente reconhece o Senhor em todas essas situações da vida, amado, a Bíblia nos diz que nós saberemos o caminho a seguir. O que a gente está esperando? Eu não sei você, mas eu preciso de mais. Saber constantemente a direção que eu tenho que seguir. Porque muitas vezes eu tenho dúvida. E até mesmo quando eu tomo uma decisão errada, Deus continuou soberano até sobre a minha decisão errada, porque o Senhor está me ensinando até naquilo que eu erro. Então o Senhor é Deus sempre, amoroso. Por último, o nosso querido Salomão, aqui na primeira parte do verso 7, ele nos adverte que para confiar no Senhor, nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Por quê? Porque esse tipo de pessoa é soberba. O soberbo é autossuficiente. O soberbo, ele não ouve ninguém. E a primeira parte do verso 7 é uma advertência negativa, porque logo depois nós vamos ver uma advertência positiva. Na verdade, essa primeira advertência negativa vai valorizar em muito essa advertência positiva que vem a seguir. Aquele que confia no Senhor, ele teme o Senhor e evita o mal. Provérbios capítulo 1, verso 7 vai falar sobre o temor do Senhor como princípio da sabedoria ou do conhecimento. Irmãos, quando a Bíblia fala de princípio, ela não está se referindo a algo que apenas começa bem e não precisa acabar bem. Literalmente, estamos falando aqui de algo que devemos conviver, é o começo de uma vida sábia. Nós temos essa postura de temor ao Senhor. Isso se refere naturalmente a um relacionamento correto, contínuo, controlado e constante com o Senhor. Bem objetivamente, temor ao Senhor seria submissão com gratidão e adoração. Eu acho que isso resume bem a ideia de temor ao Senhor, que vai trazer esta sabedoria que vem do alto para as nossas decisões, para os nossos momentos de dor, de dúvidas. Eu creio que isso vai bem de encontro a tudo que o Senhor vem dizendo, principalmente quando Ele fala que Ele vai endireitar os nossos caminhos, vai nos ensinar onde pisar. Eu creio que temor ao Senhor é a chave para uma vida sábia. Já o oposto disso, enquanto a primeira parte do verso 7 diz que não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, o oposto disso, sem dúvida alguma, uma pessoa que se julga sábia aos seus próprios olhos, que não ouve ninguém, que não busca conselho, o mesmo Salomão em Provérbios chama de insensato ou tolo, aquele que não ouve a ninguém. Isso é o contrário do sábio. E sabemos que nós temos uns surtos de tolice na nossa vida cristã, né? Muitos pedem sabedoria a Deus, mas procuram sem a compreensão do que significa confiar no Senhor. E é por isso que normalmente não acham. E vai encontrar, sem dúvida alguma, vai desfrutar desta confiança no Senhor, aquele que também se encontra com a sabedoria que vem do Senhor. Então, para a gente terminar, a Bíblia nos diz que se nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, se reconhecermos o Senhor constantemente em todas as coisas, temermos ao Senhor com submissão, gratidão e adoração, vem aquele texto que ia ser a falência dos consultórios dos psiquiatras, psicólogos e dos laboratórios que vendem psicoterápicos. Seria a falência, é o que vem no verso 8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Está aqui a solução de Deus para aquelas dores intermináveis, fruto daquelas preocupações descontroladas, fruto daquelas inquietações de ansiedade, como se nós pudéssemos controlar o tempo e o amanhã,
fruto de mentiras que nós falamos para nós mesmos e sofremos, porque a gente não consegue chegar neste padrão tão alto que as mentiras que falamos para nós sustentam. Isso gera angústia, frustração, medo. Mas aquele que aprende a confiar no Senhor neste padrão, isso não é simplismo não, irmãos. Isso é a palavra desse Deus vivo que existe. Amém? Então, Ele quem está dizendo, confie no Senhor de todo o seu coração. Reconheça o Senhor o tempo todo, em todas as coisas, em todo lugar. Tema o Senhor com submissão, com gratidão, com adoração. Busque a sabedoria vinda do alto. Ore, tenha uma vida devocional verdadeira. Tenha um coração grato. A promessa do Senhor é que isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Irmãos, eu não sei você, mas eu preciso muito disso. Diariamente. Eu acho que nós precisamos disso. Eu, como vocês, luto com as minhas inquietações, com os momentos onde a preocupação quer tomar lugares indevidos na minha mente. Eu luto contra o pecado igualzinho vocês. Igualzinho. A diferença é, você consegue olhar em volta e encontrar as cercas de proteção que te impede de viver como um ansioso, como um desesperado, como um descontrolado. Você já botou as cercas de proteção que te impedem de viver como um homem sem Deus vive. Você já botou as cercas de proteção que te fazem tomar essas decisões que nos levam a confiar no Senhor desse jeito. Se não colocou, faça isso agora. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos continuar com lutas. Vamos continuar vivendo momentos difíceis. A Bíblia não nos enganou. A palavra de Deus diz que neste mundo teremos aflições. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo Deus diz, tem de bom ânimo, confie no Senhor. Desse jeito, porque Ele dará saúde ao corpo e vigor aos ossos para aquele que nele crê. Para aquele que nele confia. Para aquele que nele espera. Para aquele que não está brincando de Deus ou com Deus. Para aquele que não trata Deus como Deus quando interessa, mas o reconhece em todos os seus caminhos. Para esses o Senhor, para esses que o buscam assim, o Senhor, Ele diz que Ele recompensa. E eu creio que a mais necessária recompensa que nós podemos desejar para agora, porque problemas nesse mundo vamos continuar a ter, até que Jesus venha ou a gente morra, e esteja com Ele no céu. Mas o que nós precisamos para agora é essa saúde para a alma. É essa coragem espiritual para tomar decisões de fé e continuar crendo naquilo que confessamos com a nossa boca. Continuar crendo que essa mesa aqui não é uma brincadeirinha de lembrar de que Jesus morreu. É confiar que isto aconteceu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter perdão de pecados e vida eterna. Se não, irmãos, é só um lanchinho. Então, confiar no Senhor deste jeito, que somos convidados tão carinhosamente nas Escrituras, nos dará saúde para a alma. E Deus é tão bom que Ele ainda cuida do nosso corpo e dá vigor para os nossos ossos. Amém? Vamos orar. Pai querido, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. O Senhor tem cuidado de nós com muito carinho, muita paciência, bondade. Nós não merecemos esse cuidado carinhoso. Nós somos muito desaforados com o Senhor. Muitas vezes não tratamos o Senhor como devíamos. E ainda assim o Senhor está pronto para nos corrigir, nos disciplinar, continuar nos amando, nos ensinando a andar do Teu jeito, a viver do Teu jeito. Muito obrigado, Pai. Eu te peço aqui em nome de Jesus por cada querido irmão. Senhor, temos muitos desafios, dos mais diferentes aqui possíveis. Mas para cada situação que possamos estar vivendo, ou dor, apreensão que possamos estar experimentando, há suprimento na Tua palavra para aquele que crê. Aquele que aprendeu a confiar no Senhor deste jeito, encontra no Senhor também consolo, coragem, saúde física e espiritual para ficar de pé, ir na direção das lutas da vida, crendo na Tua providência, crendo no Teu cuidado,
crendo na tua sabedoria que nos ensinará, que nos conduzirá na direção que devemos seguir. Não há momento na nossa vida onde aquele que busca o Senhor, que confia no Senhor, poderá se sentir desamparado ou desorientado, porque a tua palavra nos diz que aquele que te busca receberá direção, cuidado e recompensa. Temos tudo o que precisamos, ó Pai, para ter uma vida confiante e dependente do Senhor. Eu peço em nome de Jesus para aquele aflito que entrou talvez aqui com esta dor nos ossos, dor no corpo, fruto talvez de medos, ansiedades e inverdades, ó Deus, que a gente acaba crendo a nosso respeito ou das circunstâncias, ó Pai. Eu peço em nome de Jesus que haja agora, ó Pai, um gostoso descansar nos teus braços. Que haja um exercício de confiança agora. Que cercas de proteção estejam sendo colocadas ao redor da nossa vida, ó Pai. Que a gente pare ali, não ultrapasse essa cerca. A cerca que nos permite enxergar que o Senhor é bom. Que os teus cuidados se renovam. Que precisamos aprender a te amar, te obedecer, te adorar. A temer o Senhor com submissão, gratidão e adoração. Ajuda-nos nisso, ó Pai, eu te peço. Ser com cada um aqui, ó Deus, que saímos daqui renovados, revigorados, totalmente, ó Pai, dependentes, confiantemente dependentes do Senhor. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido, em nome de Jesus. Amém.